Programa não recomendado para menores de 10 anos. Meus caros amigos e amigas, é uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para o nosso programa Pergunte e Responderemos. Tem aqui já várias perguntas que vocês nos mandaram, podem mandar as suas perguntas. Temos o telefone, né, que é próprio WhatsApp, né, 12 31 86 2600. Você pode mandar também por e-mail, né, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Muito bem, vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, com a intercessão de Nossa Senhora, para a gente responder essas perguntas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, temos aqui as perguntas, né? Começo aqui com a pergunta da Maria Alice. O senhor disse que casamento entre primos poderia ocorrer se caso o bispo autorizasse. Gostaria de saber baseado em que ele pode autorizar. Bom, Maria Alice, é o seguinte, o parágrafo 1091 do Código de Direito Canônico diz o seguinte, que o casamento entre primos torna nulo a união, mas primos até o 4º grau, mas alguns casos são dispensáveis. Isso está na nota de rodapé do Código de Direito Canônico, né, que foi feita pelo padre Jesus Hortal, doutor em Direito Canônico, e Dom Estevão Bittencourt, quando ele cita isso, ele coloca também. Então, há alguns casos, talvez primos aí de 3º grau, 4º grau, não sei, o bispo pode achar que não tem problema. Mas, em princípio, casamento de primo primo irmão, né? Aí a coisa é complicada. E a gente não aconselha, a igreja não aconselha primos de 1º grau, né? Filho de 2 irmãos, né? Vamos dizer assim, famílias diferentes, mas de 2 irmãos. Por quê? Porque pode dar problema, né, genético, a gente sabe disso, né? Então, o ideal é realmente evitar casamento de primos e irmãos. Se for primo de 2º grau, 3º grau, aí eu acho que pode conversar com o bispo, pode ser que o bispo seja mais fácil de autorizar. Jéssica Gomes, a primeira leitura do livro de Esther foi apresentada com as seguintes letras, depois do versículo Esther, 14. Aí tem uma explicação. Qual o significado dessas letras? Jéssica, essas letras que aparecem aí, P, R, A, B, B, G, 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 H, é o seguinte, quando São Jerônimo, lá por volta do ano 340, não sei, um pouco mais, ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, São Jerônimo encontrou essas passagens aqui de Esther, capítulo 4, versículo 17, essas citações, ele encontrou no texto grego, mas não encontrou no texto hebraico. Por isso que ele coloca essa observação aí. Então, essas letras que marcam aí, Esther 4,17 e seguinte, são textos que São Jerônimo encontrou na tradução que ele fez do grego para o latim, mas não encontrou no hebraico, por isso que ele chama atenção para isso. E isso aconteceu em outras vezes também. Marcos Medrato, professor, em Gênesis 1, capítulo, versículo 3 e 4, Deus criou a luz e separou a luz das trevas. Quem criou as trevas? Veja, Marcos, aqui eu vou te dar uma resposta assim, mais científica do que teológica. Para a ciência, o que é as trevas? Trevas é a ausência de luz. O que acontece quando o Sol vira para trás da Terra?
fica a noite. Não é? Quem criou essa escuridão? Quem criou essas trevas? Né? Ou seja, Deus criou a luz exatamente para eliminar as trevas. Tanto assim que a primeira coisa que Deus criou, né? Faça-se a luz. E a luz foi feita. Fiat lux, em latim. Né? Porque sem luz você não tem vida. Não tem vida. Sem a luz você não tem nem os elementos minerais, você não tem a fotossíntese, portanto você não tem o vegetal. Sem o vegetal você não tem o animal. Sem o animal e o vegetal você não tem também o homem. Então a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Né? E a luz é exatamente significa para nós a presença de Deus no mundo. Por isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Quem anda comigo não anda nas trevas. Quem é que gosta das trevas? Quem quer fazer coisa errada. Né? Na calada da noite é que são dados os golpes, os roubos, os assaltos, as maracutaias, as corrupções, né? O pecado, as orgias, é na calada da noite. Né? Quando acende a luz, as trevas desaparecem. Então, o que nós sabemos é isso aí. Não identificar. Gostaria que me informasse quais as passagens bíblicas que indicam a existência do purgatório. Olha, eu escrevi um livro sobre o purgatório, está aqui. Nesse livro aqui eu coloco o que o magistério da igreja fala sobre o purgatório, o que a tradição da igreja fala sobre o purgatório e o que a Bíblia fala sobre o purgatório. Então aqui eu cito muitas passagens, pelo menos umas 6. O purgatório na Bíblia, nesse capítulo aqui, ó. O purgatório na Bíblia, né? Aqui eu coloco, vou citar aqui algumas colocações, por exemplo, né? Vamos aqui. O grande São Gregório Magno, ele dizia o seguinte, Jesus disse que nenhum pecado contra o Espírito Santo pode ser perdoado, nem nesta vida e nem na outra. Então, São Gregório Magno tira a seguinte conclusão, bom, se tem pecado que pode ser perdoado na outra vida, então aí existe o purgatório. Ele está fazendo essa referência, citando Mateus, capítulo 12, versículo 31. Bom, mas eu quero colocar aqui outras citações. A citação, nós temos citações lá no Antigo Testamento. Né? Por exemplo, segundo o livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 44, Judas Macabeus, quando o povo judeu enfrentou uma guerra contra os sírios, muitos judeus morreram, o que Judas fez? Mandou fazer uma coleta, mandou dinheiro para Jerusalém, para fazer um culto para o perdão dos pecados que tinham morrido. Está aqui, ó. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então, aí a igreja vê o purgatório. Né? Pode ser absolvido do pecado, está lá, 2 Macabeus 12, 44. Bom, depois tem outras passagens, por exemplo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Né? São Paulo fala de pessoas que construíram sobre o fundamento que é Jesus Cristo, utilizando um material precioso, resistente ao fogo, ouro, prata, pedras preciosas e outros materiais que não resistem ao fogo. Né? Então, São Paulo fala, são todos fiéis a Cristo, etc., etc. Ele fala aqueles que se salvam como que passando pelo fogo. Que fogo é esse? É a purificação do purgatório. E depois tem aqui uma outra passagem, Marcos 3, 29, né? Jesus fala, né? Quando você estiver caminhando com o seu inimigo, entra em acordo com ele, para que ele não te leve ao juiz, o juiz te manda colocar na cadeia e você vai pagar até o último centavo. O que é esse pagar até o último centavo? A igreja viu aí, então, esse embasamento do purgatório. Depois tem outra passagem, posso citar aqui, por exemplo, Lucas 12,
58, 59, né? Depois, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18, 19. Então, tem muitas passagens. Agora, veja bem, a palavra purgatório ninguém vai encontrar na Bíblia. Purgatório foi uma palavra que a teologia católica criou, porque purgatório vem de purgar, purgar quer dizer limpar, né? Purificar. A teologia católica criou essa expressão para explicar o que a Bíblia coloca. Entende? Então, a doutrina da igreja é muito clara na tradição, né? O catecismo, né? Fala muito claro. O catecismo, no parágrafo 1030, fala o seguinte: aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente santificados, passam por uma purificação, que a igreja chama de purgatório, que não é um lugar, é uma purificação da alma. A alma é por espírito, para que a alma possa chegar à santidade perfeita, poder entrar na comunhão com Deus. Porque ninguém entra na comunhão com Deus sem estar perfeitamente santo. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Vamos em frente. Joaquim Agostinho. Por que muitos padres deixaram de falar do inferno e como evitar os pecados? Ô Joaquim, tem padre que fala do inferno, sim. Tem uns que falam, outros que não falam, né? Eu vejo o padre Zé Augusto da Canção Nova aí toda hora fala do inferno. E vejo outros, o padre Paulo fala, né? Tem vários padres que falam sim. Agora, tem que falar por quê? Porque o inferno é uma verdade de fé. A igreja fala, é dogma de fé. A existência do céu, do inferno, do purgatório. Então, não pode negar a existência do inferno, né? Cristo falou do inferno não sei quantas vezes nos evangelhos. Então, a gente não pode mudar isso daí. Agora, você coloca aí como evitar os pecados, né? Para evitar pecado, o pecado é uma tentação do demônio, a gente sabe disso. E também tentação, às vezes nossa mesma, né? Tentação do mundo, tentação nossa, tentação do mal. Então, Jesus deixa aquela recomendação, vigiai e orai. Vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Cuidado com a carne. A carne está ferida pelo pecado original. Então, a carne ela tem aquilo que São João chamava de a concupiscência da carne, soberba dos olhos, etc. Né? Então, qual é o jeito da pessoa não pecar? Rezar. Se confessar sempre que for preciso, para não voltar ao pecado. Porque a confissão, além de perdoar os pecados, a confissão também te fortalece. Eucaristia, para te fortalecer contra o pecado. Oração, sobretudo, rezar o terço de Nossa Senhora. Então, essas práticas espirituais é que tornam a gente forte. Eu tinha um padre amigo meu que dizia assim, mosca não assenta em prato quente. Mosca assenta quando o prato esfriou. Né? Uma panela de feijão fervendo, a mosca assenta ali. Mas se o feijãozinho esfriar, congelar, aí a mosca vai ali. Então, a alma, sem Deus, sem oração, sem espiritualidade, o demônio desce nela. Bom, se você quiser meditar um pouco sobre isso, eu escrevi esse livro aqui, olha, Os Pecados e as Virtudes Capitais. Quais são os piores pecados e quais são as melhores virtudes? As virtudes são sempre opostas aos pecados, né? Você tem o pecado da soberba e você tem a humildade. Tem a ganância, tem o desprendimento. Tem a gula, tem a temperança, né? Tem a ira, tem a mansidão. Tem a inveja, tem a bondade. Tem a preguiça, tem a diligência. Então, sempre ao lado de um pecado capital, você tem uma virtude capital. Quer meditar sobre isso? Esse livro é para isso aqui, ó. Os pecados e as virtudes capitais. Vamos lá. Não identificar. Para onde vai a alma de um protestante depois da morte? Já que eles não se confessam, não vão à missa, onde está o corpo de Cristo no altar? Bom, veja, só Deus pode julgar, gente.
o que vai acontecer com a pessoa que morreu. Só Deus pode julgar, só Deus pode fazer justiça perfeita. A pessoa que não é católica pode se salvar? O catecismo diz que pode, desde que a pessoa, né, sem culpa, aparece ali entre vírgulas, sem culpa, não tenha conhecido direito a igreja, os sacramentos, os mandamentos, entendeu? Então, até que ponto a pessoa que nasceu numa igreja protestante, ou nasceu lá no espiritismo, ou nasceu no budismo, até que ponto a pessoa pode ser condenada? Então o catecismo fala, quem não conheceu Cristo, a igreja e tal, sem culpa, pode se salvar se a pessoa viver de acordo com a sua consciência. Não quer dizer que não tem que evangelizar todo mundo. Tem que evangelizar todo mundo. Isso não é desculpa para dizer, então vamos deixar sem evangelizar. Não. Isso aí é uma traição a Jesus, deixar de evangelizar. Nós estamos aqui na exceção. Aqueles que sem culpa não conheceram Cristo e a igreja. Ok? Só Deus pode julgar. Bruno Felipe, eu sou solteiro, nunca fui casado. Se eu namorar uma mulher divorciada, posso comungar? Ô Bruno, namorar uma mulher divorciada é complicado. Por quê? Porque ela ainda tem o vínculo matrimonial com o marido. Porque a separação física do casal não rompe o vínculo matrimonial. Então, essa mulher divorciada, ela ainda é casada. Esse vínculo só vai existir em duas situações. Ou morre um dos dois, ou então o tribunal da igreja declara que o casamento não existiu. Aí não tem mais o vínculo. Então, o ideal, o que seria? Entrar com processo no tribunal da igreja, pedindo declaração de nulidade dessa mulher. Porque você não vai poder casar com ela na igreja, ela sendo divorciada. Então, melhor é que você consiga a declaração de nulidade, se for o caso. E aí, você possa namorar, casar e etc. Entendeu? Se por acaso ela já entrou com um processo no tribunal, eu acho que vocês podem manter uma amizade até que seja definida a decisão do tribunal. Maria Aparecida, quando Jesus voltar, os escolhidos irão para outro lugar ou não? Vão ficar aqui mesmo, nesse mundo? E se vão para outro lugar, então, por que tantas construções de igrejas tão grandes e caras? Tudo ficará perdido? Bom, Maria, esta pergunta a gente não sabe responder. Para isso eu vou, inclusive, usar aqui o Catecismo da Igreja Católica, que no parágrafo 1047 diz assim, o que vai acontecer quando Cristo voltar? Quando for o final da história, né? Então, o Catecismo diz assim, olha, eu vou ler aqui o parágrafo 1047, depois você pode pegar seu Catecismo aí e conferir. Bom, o que está dizendo aqui? Bom, primeiro 1046, quanto ao cosmos, o universo, a revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, não é aniquilado. Olha, também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, o mundo que Deus criou, restaurado em seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando da sua glorificação em Cristo ressuscitado. O mundo vai participar da glorificação de Cristo. Agora, que mundo é esse? A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Olha o que fala aqui o parágrafo 1048. Ignoramos o tempo da consumação da terra. Ele não fala o tempo do aniquilamento da terra, ele fala o tempo da consumação da terra. E da humanidade.
Desconhecemos a maneira de transformação do universo. Desconhecemos a maneira de transformação do universo, não sabemos. Passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e nova terra. Nesta reinará a justiça e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Então, veja, parágrafo 1047, 1048 do Catecismo não fala que o mundo vai acabar. Jesus fala quando houver a transformação do mundo. O que é esse novo céu, essa nova terra? Não sabemos. Só na eternidade que a gente vai saber. Agora, vai haver. Está escrito aqui, a igreja não tem dúvida sobre isso. Não sabemos quando, nem onde e nem como tudo isso vai acontecer. Se Deus não revelou isso, gente, é porque não interessa para nós. A gente tem que respeitar a vontade de Deus. Tá certo? Deus não explica as coisas para a gente porque a gente não conseguiria entender. Se eu chegar aqui e eu quiser dar uma aula para você de física quântica, mecânica relativística, você vai entender? Você vai dizer, não, então para que eu vou dar essa aula? Por que Deus vai explicar um monte de coisa que nós não conseguimos entender? Por isso que Deus não revela certas coisas. Não é que Deus não queira revelar, nossa cabecinha não cabe, entendeu? O que mais? Luciano dos Santos. Qual a verdadeira necessidade do batizado, do recém-nascido? Minha esposa é evangélica e eu sou católico. Eu quero o batizado da minha filha, que está por chegar. Ela quer ver uma passagem da Bíblia sobre tal assunto, onde eu encontro. Está cheio de passagens na Bíblia. Não é? Jesus, quando manda os apóstolos evangelizar pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Você vai encontrar Evangelho de São Marcos, capítulo 16, finalzinho do Evangelho de São Marcos, e vai encontrar no final do Evangelho de São Mateus. Agora, gente, eu quero mostrar aqui no nosso catecismo a importância do batismo. Quero ler aqui o parágrafo 1200 e... Eu já li esse parágrafo aqui, mas vou ler de novo por cada pergunta. O parágrafo 1250 diz assim, presta bem atenção nisso que eu vou ler. Sobre o batismo das crianças. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento do batismo. É um novo nascimento, um nascimento em Deus, a fim de serem libertadas do poder das trevas. Quem não foi batizado ainda está no poder das trevas. Eu estou lendo, gente, parágrafo 1250. E serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. A igreja e os pais privariam, então, a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus. Graça inestimável de tornar-se filho de Deus. Se não conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Então, duas coisas básicas. O batismo não é para tirar pecado de ninguém. É tirar o pecado original, que não é um pecado de culpa. O pecado original é um pecado de separação de Deus. Quem não é batizado foi expulso do paraíso. Cristo foi nos buscar, traz para a casa do Pai. E como é que a pessoa passa a ser filho de Deus? Pelo batismo. Então, não é, ninguém confessa um pecado pessoal no batismo. Não, a criancinha tem 10 dias de vida, então não é o caso. Mas ela nasce para o reino de Deus. Ela é incorporada em Jesus Cristo, passa a ser membro da igreja, templo da Santíssima Trindade. Ela deixa o mundo das trevas e vai para o mundo da luz.
Vou ler mais um parágrafo aqui. Olha, o parágrafo seguinte aqui, 1253, diz assim, deixa eu ver se é esse mesmo. 1252, a prática de batizar as crianças é uma tradição memorável da Igreja e é atestada explicitamente desde o século II. Mas é bem possível que desde o início da pregação da Igreja, os apóstolos, quando casas inteiras recebiam o batismo. Tá certo? E aqui tem outras passagens, né, que deixam bem claro que o batismo nos faz filhos de Deus. Pode ver, por exemplo, o parágrafo 1270. O parágrafo 1270 ele diz assim, ó, tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela Igreja receberam de Deus. Então está aí a importância do batismo. Não deixe de batizar seu filho logo, para que ele deixe o mundo das trevas, do demônio, e venha para o reino de Deus. É isso que a Igreja nos ensina. Amém? Muito bem, terminamos aqui as nossas perguntas de hoje. Um grande abraço a todos, né? E voltaremos no nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.